Tive coragem de contar pra alguém tudo isso, porque não é algo fácil pra mim. Nunca foi, mas eu tive que ser forte. A vida toda. Hoje, percebendo que após o falecimento da minha mãe, no outro dia eu tava na faculdade, ninguém entendia nada, eu chorava na rua, chorava no chuveiro. No velório eu estava intacta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse fora de mim. Parecia que aquilo era uma mentira. Eu não tinha perdido a razão o chão que eu tinha. Não tinha perdido. Aquilo era só uma mentira. Talvez quem estivesse ali fosse um brinquedo. Ou eu estivesse sonhando. Quiçá um pesadelo. Como eu gostaria que fosse. Mas não era. Não consegui olhar muito para aquele caixão e aquela figura tão amável e doce, tão essencial, tão linda, tão conhecida por mim, aonde eu fiquei ligada 9 meses dentro da sua barriga. Já tinha partido, só estava um corpo. Talvez foi bom não ter olhado totalmente, mesmo sendo julgada por muitas pessoas. Mas no outro dia eu estava na faculdade e não foi porque eu não senti nada, foi porque eu queria escapar da dor. Porque eu queria viver o máximo que eu pudesse fora de casa, enfrentar situações, e eu não queria só parar e sentir a dor. E por exatamente 5 anos, de 2015 a 2020, eu botei a dor no bolso, fiquei junto com meu pai, passei muitas coisas em casa, trabalhei, fiz muita coisa, concluí sim a faculdade no ano de 2017, recebi meu diploma. Talvez não como eu gostaria de ter recebido. Me esforcei muito para aquele TCC que eu fiz. Não saiu da maneira que eu gostaria que tivesse saído, nem meus estágios, mas foi o que eu consegui. E eu peguei aquele diploma em homenagem à minha mãe, pensando que talvez ela estaria orgulhosa em saber que eu concluí, né? Passou algum tempo, meu pai casou, né? Foi morar com uma outra pessoa. Eu, na ânsia de sair dessa casa, porque eu achava que o problema era essa casa, as lembranças que tinha, eu já estava um tanto quanto depressiva, mas não era uma depressão de estar de cama, porque eu fiz várias coisas e eu não parava, né? Eu tinha muitas atividades, então eu não me abati tanto. E eu sabia que eu tinha uma escora ali no meu pai. Era só isso que eu sabia na minha cabeça e que eu não ia parar. E que, como eu não estava sozinha, literalmente, né? No sentido literal, assim, tava tudo bem. Mas passou um tempo, eu julguei que eu estava... Eu julguei que eu estava bem. E eu quis morar sozinha. Eu vim morar sozinha nessa casa, modifiquei muita coisa. Pensei, eu vou ter minha vida, minha independência. Minha mãe adoraria isso. Doei alguns móveis, como eu disse no início, troquei muita coisa. Pensei, vou começar uma vida nova aqui. Vou ser feliz. Por um mês, tudo se ajeitou. Modifiquei tudo. Esse quarto ao qual eu estou, essa tela, aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa outra aqui, ó, a casinha. Eram telas que minha mãe pintou. Esse ambiente aqui, que tá bem desorganizado, inclusive, é o meu quarto atual. Não vou mostrar tudo porque tá bem desorganizado. Mas era uma cozinha na época que a minha mãe era viva. E foi feito sob medida, digamos assim, né? Da minha escolha.
Pintei as janelas, organizei tudo. Minha tia mora na frente, né, ainda. Nós não tínhamos cachorro, não era nada fechado. E meu pai continuou morando com a minha madrasta. Um mês se passou, meu pai vinha quase todo dia, me ajudava no sustento, comprava comida pra mim, ajudava aqui a gente nunca pagou aluguel, né? Embora a casa não está no nosso nome, mas a gente nunca pagou aluguel. Meu pai me trazia coisas, ficava aqui comigo, pagava algumas contas. Eu trabalhava, cuidava de uma bebê que eu era extremamente apaixonada naquela época. Mas depois de um mês, cuidar da casa, das minhas coisinhas, comprar os meus primeiros itens de higiene de casa, aprender a fazer muita coisa que eu tive que aprender meio que na marra lá na casa da minha madrasta, que são outras coisas, talvez aqui eu não possa nem estar falando. Melhor não citar, quem quiser saber mais dessa parte me chama que eu conto, mas é uma parte que eu aqui não vou citar. Mas eu aprendi na marra, na casa dela, a fazer muita coisa de faxina que eu não sabia. Então aqui, quando eu comecei a comprar algumas coisinhas pra minha casa, eu tava feliz. Mas eu comecei a ter um estado que eu chamava de depressão, ou julgavam ser depressão. Talvez um burnout, um cansaço terrível de tudo que eu aguentei e segurei, e me vi sozinha entre quatro paredes. A dor bateu forte e, de alguma forma, aquele abandono lá atrás, lá daquela infância, dentro do meu inconsciente, gritou: cadê seu pai? Seu pai não tá mais com você. E me senti abandonada, sem família. Eu via no Face Famílias Unidas, via histórias, situações, passeando, e comecei a ficar muito doente, fiquei de cama 1 ano e meio mais ou menos. Tentei todo tipo de tratamento possível e que desse pelo SUS. Consultei pelo SUS, tomei quase todas as medicações que o SUS possuía, passei por quase todos os psiquiatras que o SUS possuía. Nenhum deles achou um diagnóstico para mim. Eu fui numa psiquiatra particular, meu pai pagou essa consulta na época, eu tinha um pouco de dinheiro quando eu trabalhava. Fui diagnosticada com depressão maior. Passei a tratar essa depressão. Os remédios não funcionavam, testei quase todas as medicações possíveis e ninguém achava um diagnóstico. Eu só estava muito mal, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer mais nada. Vivia na cama, com uma dor extrema no meu corpo, que aumentou sobremaneira. Nem erguer os braços para mandar uma mensagem no celular eu não conseguia mais, era muita dor. Eu só tomava banho e comia, porque meu pai veio morar comigo novamente, se separou da sua esposa, né, por alguns motivos dele, e veio morar comigo. E eu só comia porque ele fazia comida, a casa vivia, né, de um estado não muito legal. Tomava banho obrigada. Era muito difícil lavar o cabelo, porque a dor era assim, ó, cada vez que eu saía de um banho, pra mim era algo assim extremamente difícil. Passei a ter dificuldade com barulhos. Era época de pandemia, muito medo de pegar a Covid, ninguém sabia nada sobre isso. Muita coisa acontecendo. E eu naquela cama, mas mesmo assim tentando trabalhar, tentando buscar empregos. Eu sabia que eu não conseguia, mas eu ficava uma semana, ficava 2, ficava um mês, em escolinhas. Era muita gritaria, muita criança, muito barulho, eu tava com o sensorial muito ativado, não conseguia. Mas eu queria trabalhar, ter meu dinheiro, precisava, eu queria ter uma vida, eu queria fazer alguma coisa. A situação do meu pai financeira nunca foi tão boa. Eu queria ajudar. Eu queria sair daquela cama. Mas eu não achava um remédio nem um diagnóstico.